entidades na Bíblia que o próprio Deus nomeou, descreveu e enfrentou, e quase ninguém fala delas. Desde crianças fomos ensinados que os demônios são apenas um cenário sombrio da história sagrada, vilões de fundo sem maior relevância. Mas os manuscritos originais revelam algo que as igrejas evitam explicar. Eles têm nomes, patentes, territórios e conversas completas registradas com Deus. Cada dado aqui está respaldado diretamente por textos em hebraico, aramaico e grego. Hoje cobriremos sua origem, suas identidades, como operam, quem os lidera e que destino os espera. Agora, bem. O primeiro versículo da Bíblia diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Sem contexto prévio, sem explicação do que existia antes. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. O segundo versículo diz que a terra estava sem forma e vazia, em hebraico, tohu vabohu. Duas palavras que em nenhum outro lugar da Bíblia descrevem algo que Deus acabou de criar. Cada vez que Deus termina algo no Gênesis, Ele o chama de bom. Então, por que a terra aparece caótica desde o início? Aí é onde tudo começa. Há uma teoria teológica chamada teoria do intervalo, ou Gap Theory, que propõe algo perturbador. Entre o versículo 1 e o versículo 2 do Gênesis, houve um evento catastrófico. Um período de tempo sem duração definida, onde algo deu brutalmente errado. Não há consenso sobre quanto durou, mas vários teólogos hebreus apontam que o verbo era, em a terra era sem forma, também pode ser traduzido como tornou-se. O que implica que a terra não nasceu caótica, mas que se tornou assim. Por que isso importa? Porque se a terra se tornou um desastre antes de Gênesis 1, 2, então algo a destruiu. E esse algo tem nome. Ezequiel 28 descreve um ser com um detalhe que arrepia a pele. Não está falando de um humano. O profeta deixa claro quando diz: Eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e completamente formoso. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Mas o mais específico vem depois. Eras o querubim ungido protetor, e eu te estabeleci no Monte Santo de Deus. Na hierarquia angélica bíblica, os querubins não são bebês gordinhos com asas. São a classe mais alta de seres celestiais, os mesmos que guardam o trono de Deus em Ezequiel 1 e os mesmos esculpidos em ouro sobre a Arca da Aliança. Este ser em particular tinha um papel único. Era o querubim que cobria, o guardião direto da presença divina. Ezequiel acrescenta um detalhe fascinante sobre sua anatomia espiritual. Tinha sobre ti toda pedra preciosa como cobertura: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e berilo. Alguns rabinos do século II interpretaram isso como se este ser literalmente refletisse a glória de Deus como um prisma vivo, criado para ser o espelho mais perfeito do céu. Isaías 14 registra o que parece ser um monólogo interno. Os pensamentos deste ser no instante de sua rebelião.
5 declarações que começaram com a frase: Eu subirei. Subirei ao céu, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei no monte da congregação, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes a mesma palavra, eu. Os teólogos judeus medievais, incluindo Maimônides, apontavam que o pecado original do cosmos não foi a desobediência, foi a autoexaltação. Este ser não quis destruir a Deus, quis substituí-lo. E essa distinção é crucial, porque explica por que sua influência na humanidade sempre segue o mesmo padrão. Não te diz para fazer o mal, diz que você pode ser seu próprio Deus. Apocalipse 12 menciona algo que muitos situam apenas no futuro, mas que vários teólogos interpretam como um evento já ocorrido. Houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. O resultado: não prevaleceram, e não houve mais lugar para eles no céu. O que segue é a parte que mais gera especulação. E foi lançado o grande dragão, a antiga serpente. Foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quantos anjos o seguiram? Esse mesmo capítulo dá uma cifra simbólica. A cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. Se as estrelas representam anjos, como se usa em Jó 38, 7 e em outros textos apocalípticos, então 1/3 de todo o exército celestial desertou naquele instante. 1/3 de uma quantidade que a Bíblia em Hebreus descreve como inumerável. Aqui vem algo que muito poucos estudos mencionam. Nem todos os anjos caídos têm o mesmo destino imediato. Judas 1:6 diz que alguns estão guardados em prisões eternas, sob trevas para o juízo do grande dia. Pedro confirma isso em sua segunda carta. Há anjos que já estão acorrentados no Tártaro, usando a palavra grega específica para a prisão mais profunda do submundo. Isso significa que há uma classificação. Alguns caídos operam livremente, outros estão confinados, e outros estão em um estado intermediário. O que fizeram especificamente para merecer esse acorrentamento imediato é um dos mistérios mais sombrios de toda a Escritura e tem a ver com um evento no Gênesis que revisaremos mais adiante. Durante séculos pronunciamos esses dois nomes como se fossem a mesma pessoa. Estão nos mesmos quadros, nos mesmos filmes, nos mesmos sermões. Mas há algo que os tradutores da Bíblia fizeram há mais de 1000 anos, que mudou para sempre como entendemos o inimigo, e a maioria dos crentes nunca questionou. E se Lúcifer e Satanás não forem o mesmo ser? E se a Bíblia original nunca os conectou? No ano 382 d.C., um monge chamado Jerônimo recebeu a tarefa mais ambiciosa da história cristã: traduzir toda a Bíblia para o latim. O resultado chamou-se Vulgata, e durante 1000 anos foi o único texto bíblico que a maior parte do mundo ocidental conheceu. Jerônimo era brilhante, também era humano. E em Isaías 14, 12, tomou uma decisão de tradução que nenhum estudioso lhe pediu, e que mudou a teologia para sempre. O texto hebraico original de Isaías 14
12 diz: Helel ben Shashar, que em português significa literalmente brilhante filho da alva ou estrela da manhã. É uma metáfora poética dirigida ao rei da Babilônia, zombando de sua queda. Jerônimo traduziu como Lúcifer. No latim clássico, Lúcifer era um termo completamente comum. Era assim que os romanos chamavam o planeta Vênus quando aparecia antes do amanhecer. Cícero o usou. Plínio, o Velho, o usou. Era como dizer, a estrela da manhã. Sem conotação diabólica, sem drama, sem mistério. Mas quando essa palavra entrou na Bíblia latina, ganhou vida própria. Os pregadores medievais começaram a lê-la como um nome próprio, como uma identidade, como o nome secreto do diabo antes de sua queda. E assim, sem evidência textual direta, nasceu Lúcifer como sinônimo de Satanás. Isaías 14 tem um contexto claríssimo que o próprio capítulo estabelece. O versículo 4 diz explicitamente: Proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia, não contra um anjo, não contra o diabo, contra Nabucodonosor ou um de seus sucessores, um homem de carne e osso que oprimiu Israel. O trecho usa hipérbole poética, um recurso literário frequente nos profetas hebreus. Quando diz subiste ao céu, não está descrevendo cosmologia angelical. Está descrevendo a arrogância desmedida de um monarca humano. Vários estudiosos modernos, incluindo o teólogo John Walton, da Universidade Wheaton, argumentam que aplicar Isaías 14 a Satanás é um erro hermenêutico, uma leitura que se impôs culturalmente, não textualmente. E então, quem é Satanás? A palavra hebraica Satan significa simplesmente adversário ou acusador. Não é um nome próprio em sua origem, é uma função. E aqui está o fascinante. A primeira vez que aparece na Bíblia não é como um inimigo de Deus. Em Números 22, quando Balaão vai a caminho de amaldiçoar Israel, o texto diz que um anjo do Senhor se pôs no caminho como seu Satã, como seu obstáculo. Esse anjo estava cumprindo ordens divinas. Em Jó, o cenário é ainda mais perturbador. A Satã, com artigo definido em hebraico, aparece no conselho celestial junto a outros filhos de Deus. O próprio Deus lhe pergunta: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Nenhum sinal de inimizade absoluta, nenhum banimento prévio. É um membro ativo da corte divina com um papel específico, o promotor que testa a lealdade humana. Esse não soa como o ser que foi expulso do céu em chamas. O que a pesquisa textual sugere é que o judaísmo do Segundo Templo, o período entre o Antigo Testamento e o Novo, foi onde essas duas figuras começaram a se fundir. Sob a influência do zoroastrismo persa, que propunha um dualismo cósmico entre um Deus do bem e um do mal, os escritores judeus começaram a desenvolver a ideia de um adversário eterno e absoluto. O livro de Enoque, escrito aproximadamente entre 300 e 100 a.C., foi o texto que mais contribuiu para construir essa figura unificada. Lá aparece Semiasa como o líder dos anjos rebeldes, mas também Mastema como o acusador divino,
papéis que eventualmente colapsaram em uma única identidade na literatura apocalíptica posterior. Para quando chegamos ao Novo Testamento, a fusão já estava quase completa. João 12:31 chama Satanás de o príncipe deste mundo. Apocalipse 12:9 o chama de a antiga serpente. Mas em nenhum lugar do texto grego original aparece a palavra Lúcifer. Essa palavra nunca existiu no Novo Testamento. Foi uma importação medieval. Por que isso importa? Porque se Lúcifer e Satanás são o mesmo ser, então o diabo tem uma história de origem clara: anjo perfeito, rebelião, queda, expulsão. Mas se são figuras distintas, ou pior, se Lúcifer é uma invenção de tradução, então a história de origem do adversário bíblico é muito mais sombria e complicada do que qualquer sermão de domingo explicou. E essa ambiguidade não enfraquece a Bíblia, torna-a mais honesta. Acabamos de ver que os anjos caídos são mais numerosos e mais organizados do que imaginamos. Mas há uma pergunta que a maioria evita, porque sua resposta é incômoda. O que aconteceu quando esses seres decidiram misturar-se com mulheres humanas? O Gênesis diz isso com 6 versículos que a Igreja leva séculos tentando explicar ou ignorar. Houve criaturas que nasceram dessa união. Criaturas que a Bíblia chama por um nome que ainda ninguém pôde traduzir com certeza. Eram gigantes, semideuses, ou algo para o qual a linguagem humana simplesmente não tem categoria. Gênesis 6, 1-4 é um dos trechos mais curtos e mais perturbadores de toda a Bíblia. Cabe em meia página. Não tem explicações, não tem avisos, apenas fatos narrados com uma frieza que incomoda. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de entre todas as que escolheram. E depois, quase como nota de rodapé, havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. 6 versículos, sem contexto adicional, sem resolução. A Bíblia abre uma porta, deixa entrar uma corrente de ar gelado e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Quem eram os filhos de Deus? Aqui está o centro do debate. A expressão hebraica Beni Elohim aparece no Antigo Testamento em 3 contextos principais, todos em referência a seres celestiais, não humanos. Jó 1:6, Jó 2:1 e Jó 38. 7 usam exatamente a mesma frase para descrever anjos apresentando-se perante Deus. Não há um único trecho no Antigo Testamento onde Ben Elohim se refira inequivocamente a humanos. No entanto, a partir do século II depois de Cristo, vários pais da Igreja começaram a promover uma interpretação alternativa, que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, a linha piedosa de Adão, que se misturaram com mulheres da linha de Caim. Esta teoria tinha um objetivo claro: eliminar a possibilidade de anjos terem relações físicas com mulheres. Era teologicamente mais confortável. O problema é que essa interpretação não existia antes do século II.
ou seja, foi inventada precisamente quando a Igreja começou a distanciar-se de textos como o livro de Enoque, que descreviam essa união com detalhes explícitos e perturbadores. O livro de Enoque não está no cânone bíblico protestante nem católico, mas está no cânone da Igreja Ortodoxa Etíope. E mais importante, foi citado diretamente por Judas no Novo Testamento, o que significa que pelo menos um autor bíblico o considerava autoridade. Enoque 6 descreve a cena com uma especificidade que não tem paralelo no Gênesis. 200 anjos liderados por um ser chamado Semiasa reuniram-se no cume do Monte Hermon. Antes de descerem, fizeram um pacto coletivo. Juraram entre si que nenhum voltaria atrás. O detalhe do juramento é relevante. Sabiam que o que iam fazer era uma transgressão sem retorno e asseguraram-se de que ninguém pudesse arrepender-se sozinho. O Monte Hermon, curiosamente, está localizado na fronteira entre o que hoje é Síria, Líbano e Israel. Seu nome em hebraico vem da raiz Eren, que significa anátema, coisa consagrada à destruição, como se a própria geografia lembrasse o que ali ocorreu. A palavra Nefilim aparece 2 vezes no Antigo Testamento, Gênesis 6 e Números 13, e ninguém tem certeza absoluta do que significa. A raiz hebraica mais provável é nafal, cair, o que daria algo como os caídos ou os que caíram. Mas há uma segunda interpretação igualmente válida: os que fazem cair os outros. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, chamou-os de gigantes, e essa escolha marcou séculos de interpretação. Mas gigante no contexto hebraico não significava necessariamente uma criatura de 10 metros. Significava alguém fora da escala humana normal, em poder, em tamanho ou em natureza. Números 13 é onde o termo reaparece de forma mais vívida. Os espiões enviados por Moisés a Canaã regressam com este relatório. Vimos os Nefilim, os filhos de Anak, que são dos Nefilim. Éramos diante deles como gafanhotos, e assim lhes parecíamos a eles. Isso não é hipérbole poética. É o relatório oficial de 12 homens adultos, descrevendo o que viram com os seus próprios olhos. O que aconteceu com eles? O dilúvio, segundo esta interpretação, não foi apenas um castigo pela maldade humana geral. Foi uma operação de limpeza específica contra uma contaminação genética e espiritual que ameaçava a integridade da humanidade criada por Deus. Mas os Nefilim reaparecem depois do dilúvio. Números o confirma. O que gera uma pergunta óbvia: como sobreviveram? Uma teoria propõe que Noé levou no arco pessoas contaminadas sem saber. Outra sugere que os anjos voltaram a repetir a transgressão depois. O texto não esclarece, e esse silêncio faz parte do que torna este trecho tão inquietante. Aqui vem a parte que nenhum estudo dominical toca. O que aconteceu com as almas dos Nefilim quando morreram? O livro de Enoque propõe uma resposta que vários teólogos consideram coerente com a demonologia bíblica posterior. Os Nefilim, por serem seres híbridos, nem completamente humanos, nem completamente angelicais, não tinham um destino espiritual definido. Seus corpos morreram,
mas seus espíritos ficaram presos no mundo terreno sem lugar para onde ir. Segundo esta teoria, os Nefilim mortos tornaram-se os demônios que operam na terra, distintos dos anjos caídos que os geraram. Os anjos caídos são seres espirituais com forma. Os demônios terrestres são espíritos sem corpo, buscando um desesperadamente. O que explicaria por que nos evangelhos os demônios sempre buscam possuir, nunca atuar de fora. Precisam de um corpo porque algum dia tiveram um. Até agora falamos de seres que a Bíblia nomeia, descreve e enfrenta. Mas há uma figura que os estudiosos hebreus conhecem bem, que aparece em textos judeus antiquíssimos e que o cânone cristão decidiu quase apagar por completo. Não é um demônio menor. Segundo algumas tradições, foi a primeira mulher, antes de Eva, e sua história foi eliminada da Bíblia por razões que têm mais a ver com política religiosa do que com teologia. Por que alguém com tanto protagonismo nos textos originais terminou reduzida a uma única menção quase invisível em Isaías? Isaías 34 descreve a destruição total de Edom, terra maldita, abandonada, convertida em ruínas eternas. Corvos, chacais, corujas, serpentes. Um catálogo de criaturas que habitam a desolação. E entre todas elas, quase de passagem, aparece uma palavra hebraica, Lilith. A maioria das traduções modernas a converte em coruja noturna ou criatura da noite. Um animal a mais na lista. Nada especial. Mas os rabinos que levavam séculos estudando essa palavra sabiam exatamente o que significava. E não era um pássaro. Para entender Lilith, é preciso notar algo que a maioria dos leitores deixa passar. O Gênesis conta a criação da mulher 2 vezes e as duas versões não coincidem. Gênesis 1, 27 diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ambos ao mesmo tempo, ambos do mesmo material, iguais. Gênesis 2, 22 diz algo completamente diferente. Deus forma primeiro Adão do pó e depois, como complemento, toma uma costela de Adão para criar Eva. Durante séculos isso foi explicado como duas perspectivas literárias do mesmo evento. Mas os rabinos do período do Talmud tinham outra leitura. São dois eventos distintos, duas mulheres distintas. A primeira, criada simultaneamente com Adão no capítulo 1, foi Lilith. O texto mais detalhado sobre Lilith não está na Bíblia. Está no alfabeto de Ben Sira, um texto judeu medieval, aproximadamente do século VIII ou IX depois de Cristo, que compila tradições orais muito mais antigas. A história que narra é surpreendentemente específica. Adão e Lilith discutiram desde o primeiro dia. O conflito não era sobre comida nem território. Era sobre posição. Quando chegou o momento de ter relações, Adão insistiu que Lilith devia estar por baixo. Lilith recusou, argumentando que ambos tinham sido criados do mesmo pó e nenhum era superior ao outro. Adão não cedeu. Lilith também não. Então Lilith pronunciou o nome inefável de Deus, o tetragrama, as 4 letras hebraicas que nenhum judeu pronuncia em voz alta. E com esse poder, elevou-se pelo ar e abandonou o Éden. Adão, sozinho e confuso, queixou-se a Deus.
a mulher que me deste foi-se embora. Deus enviou 3 anjos para buscá-la: Senoi, Sansenoi e Semangelof. Encontraram-na no Mar Vermelho, onde Lilith tinha estabelecido o seu novo território. Ordenaram-lhe que regressasse. Ela recusou novamente. O acordo final foi perturbador. Lilith aceitou que os 3 anjos teriam poder sobre ela, na presença de seus nomes ou imagens. Em troca, recebeu permissão para atuar livremente em outro âmbito, matar recém-nascidos e atacar homens enquanto dormiam. Por isso, durante séculos, as famílias judias penduravam amuletos com os nomes desses 3 anjos nos quartos dos bebês. De onde vem realmente Lilith? A figura tem raízes que precedem o judaísmo. Na mitologia mesopotâmica existia Lilitu, um espírito feminino noturno associado ao vento, à doença e à morte infantil. Os sumérios e acádios a conheciam bem. Suas representações mostravam uma mulher alada com garras de ave de rapina, flanqueada por corujas. Quando os hebreus estiveram cativos na Babilônia, absorveram influências culturais inevitáveis. A pergunta que os estudiosos debatem é se Lilith entrou no imaginário hebreu a partir da Mesopotâmia, ou se ambas as tradições refletem um arquétipo mais antigo que nenhuma cultura inventou sozinha. O que é claro, no século VII a.C., quando Isaías escreveu, Lilith era um termo que sua audiência reconhecia sem necessidade de explicação. Não era uma metáfora nova. Era uma referência a algo que todos entendiam. Por que desapareceu do cânone? Aqui é onde a história se torna incômoda para a história institucional da religião. Lilith representava algo que a teologia patriarcal medieval não podia integrar. Uma mulher que desobedeceu a Adão, abandonou o Éden por vontade própria e negociou diretamente com Deus a partir de uma posição de poder. Jerônimo, o mesmo tradutor que converteu Helel em Lúcifer, traduziu Lilith em Isaías 34 como Lâmia, uma criatura monstruosa do folclore greco-romano. Depois simplesmente tornou-se coruja. O personagem desapareceu atrás de um animal. Os textos rabínicos que a preservaram foram marginalizados do estudo cristão durante séculos. Não porque fossem falsos, mas porque a figura que descreviam era demasiado difícil de domesticar dentro de uma narrativa onde a mulher foi criada em segundo lugar e de uma costela. Sua história importa por uma razão concreta. É o primeiro caso documentado de um ser que abandonou a ordem divina não por ambição de poder, como Satanás, mas por reivindicar igualdade. Isso a torna uma categoria demoníaca completamente distinta. Não é um anjo caído, não é um híbrido, é algo que o sistema teológico oficial nunca soube onde classificar. E o que não se pode classificar, elimina-se. Lilith operava nas sombras do lar. Mas o próximo demônio construiu um reino. Teve templos, teve sacerdotes, teve milhares de adoradores que o conheciam pelo nome, muito antes de a Bíblia o transformar em vilão. E o seu nome, traduzido literalmente, significa algo que ninguém esperaria do segundo no comando do inferno. O que tem a ver o Senhor das Moscas com um deus filisteu de há 3.000 anos? No ano 853 a.C.,
o rei Acasias de Israel caiu pela janela de seu palácio em Samaria. Não morreu no ato, mas ficou gravemente ferido. E a primeira coisa que fez, antes de chamar um médico, antes de consultar o profeta do seu próprio país, foi enviar mensageiros a uma cidade filisteia chamada Ecrom para consultar o seu Deus local. O profeta Elias interceptou esses mensageiros no caminho e entregou-lhes uma mensagem direta. Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Essa é a primeira vez que o nome aparece na Bíblia. Não como um demônio do submundo, como um Deus estrangeiro com templo, com sacerdotes e com reputação suficiente para que um rei israelita o consultasse em uma crise. Baal-zebub em hebraico significa literalmente Senhor das Moscas. E durante séculos isso pareceu suficientemente sinistro para não ser questionado. Mas há um problema. Nenhuma cultura do antigo Oriente Próximo adorava um deus das moscas. Não há evidência arqueológica de um culto assim em Ecrom, nem em nenhuma cidade filisteia. Ninguém constrói templos para as moscas. O que os arqueólogos encontraram em Ecrom foi evidência extensiva do culto a Baal-zebul, com ele no final, não com B. Zebul em hebraico significa exaltado ou príncipe. Baal-zebul seria então o Senhor exaltado ou o príncipe Baal, um título de dignidade para uma divindade importante. A teoria mais aceita entre os hebraístas é que os escribas israelitas mudaram deliberadamente Zebul por Zebub, de príncipe para moscas, como insulto teológico. Era uma prática conhecida na literatura bíblica. Pegar no nome de um deus rival e corrompê-lo foneticamente para ridicularizá-lo. Chamar-lhe Senhor das Moscas era o equivalente antigo de fazer uma caricatura do teu inimigo. Entre o Antigo e o Novo Testamento, ocorreu uma transformação radical na forma como se percebia Belzebu. Já não era simplesmente um deus estrangeiro inútil, tornou-se uma figura central da hierarquia demoníaca. No século I depois de Cristo, quando Jesus ministrava na Galileia, Beelzebul era o nome que os judeus usavam para se referir ao governante dos demônios, não Satanás, Beelzebul. Essa distinção é importante e quase nunca é mencionada. O momento mais revelador ocorre em Mateus 12. Os fariseus observam Jesus expulsar um demônio e concluem: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus não corrige o nome, não diz, esse ser não existe, nem estão confundidos. Responde diretamente dentro do quadro que eles colocam. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Ali Jesus equipara Beelzebul a Satanás. Mas o fato de os fariseus usarem Beelzebul como título primário sugere que na cultura judaica do primeiro século, esse era o nome operacional para o adversário principal. Um dos textos mais fascinantes da literatura pseudo-epígrafe judaica é o Testamento de Salomão, escrito provavelmente entre o século I e III depois de Cristo, que descreve como Salomão convocou e submeteu demônios para construir o Templo de Jerusalém.
Beelzebul aparece nesse texto com uma descrição que não tem paralelo em nenhum outro documento antigo. Quando Salomão o interroga, Beelzebul responde com uma calma perturbadora: Eu sou o primeiro dos anjos do céu. Fui o mais poderoso dos anjos que caíram com aquele que agora chamas o diabo. E depois acrescenta algo que gelou mais do que um leitor medieval. Eu causo a destruição por meio dos tiranos. Provoco que os demônios sejam adorados junto aos homens. Acendo o desejo do assassinato nos homens. Provoco guerras e gero ciúmes que levam à morte. Salomão pergunta-lhe onde habita. Beelzebul responde: Na estrela da manhã. A mesma estrela que Isaías 14 usou para descrever a queda do ser mais exaltado do céu. Paulo, em Efésios 2 usa uma frase que na maioria das traduções é suavizada consideravelmente. Descreve Satanás como o príncipe da potestade do ar. Na cosmologia do primeiro século, o ar, o espaço entre a terra e os céus, era considerado o domínio dos espíritos intermediários. Não o inferno subterrâneo da imaginação medieval, mas o espaço invisível que rodeia os humanos constantemente. Vários teólogos patrísticos, incluindo Orígenes e Tertuliano, interpretaram este versículo como uma descrição literal de jurisdição. Beelzebul governava o reino invisível mais próximo da humanidade, não de baixo, mas de lado. Isso tornava-o mais perigoso do que qualquer demônio confinado no abismo. Por que sua história importa? Beelzebul é o caso mais claro de como um deus regional se torna arquiteto do mal cósmico. Começou como a divindade de uma cidade filisteia de tamanho médio. Terminou sendo citado por Jesus mesmo como o governante ativo do mundo demoníaco. Essa ascensão na narrativa bíblica não é acidental. Reflete como Israel entendia os deuses de outras nações. Não como ficções, mas como entidades reais que operavam fora da autoridade divina. O que os gentios adoravam, Paulo confirmaria séculos depois em 1 Coríntios 10, 20. O que os gentios sacrificam, aos demônios os sacrificam. Beelzebul não era uma metáfora. Era um receptor ativo de adoração humana durante séculos. Beelzebul destruía reinos. O próximo demônio tem um objetivo muito mais íntimo. Não ataca exércitos nem cidades. Entra nos quartos. Desfaz casamentos por dentro. E no único livro bíblico onde aparece por nome, já tem 7 vítimas. Todas morreram na noite de núpcias. O livro de Tobias não está em todas as Bíblias. Os protestantes eliminaram-no do cânone no século XVI. Os católicos e ortodoxos conservaram-no. E nesse livro, enterrado numa história que parece romântica na superfície, vive o retrato mais detalhado de um demônio que a literatura bíblica já produziu. O seu nome é Asmodeu, e quando o conhecemos, já tem sangue nas mãos. A história começa em Ecbátana, capital do Império Medo, no que hoje é o noroeste do Irã. Uma jovem chamada Sara tem um problema que nenhum médico, sacerdote ou familiar pode resolver. Casou-se 7 vezes. Os seus 7 maridos morreram na noite de núpcias. O texto é claro sobre a causa. O demônio Asmodeu amava Sara e matava cada homem que se aproximava dela.
não é uma maldição genérica nem uma doença misteriosa. É possessão territorial. Asmodeu tinha marcado Sara como sua, e qualquer homem que tentasse consumar o casamento morria antes do amanhecer. A situação era tão conhecida em Ecbátana que os servos de Sara começaram a zombar dela abertamente. Uma criada disse-lhe na cara: Tu és a que mata os seus maridos. Já levas 7 e nenhum te bastou. Sara subiu ao seu quarto para chorar. Considerou suicidar-se, mas parou pensando na dor que causaria ao seu pai. Esse detalhe humano, uma mulher presa entre o terror sobrenatural e a vergonha social, transforma Tobias em algo mais do que folclore religioso. Asmodeu vem do hebraico Ashmedai, e sua etimologia divide os estudiosos em 2 campos. A primeira interpretação liga o nome à raiz hebraica shamed, que significa destruir ou exterminar. Asmodeu seria então o destruidor. A segunda, mais perturbadora, liga-o ao avéstico Aeshmadaeva, uma divindade da ira e da violência no zoroastrismo persa. Os judeus que viveram sob domínio persa teriam adotado esta figura na sua demonologia, tal como aconteceu com outras influências mesopotâmicas. O que ambas as interpretações partilham é a violência. Asmodeu não seduz suavemente, arrasa. O Testamento de Salomão descreve-o com uma especificidade que incomoda. Quando Salomão o convoca, Asmodeu aparece montado num dragão e portando 3 cabeças, uma de touro, uma de homem e uma de carneiro. Salomão pergunta-lhe diretamente: Qual é a tua obra? Asmodeu responde sem rodeios: Traço complôs contra os recém-casados, obceco-os com pensamentos de fornicação, semeio a discórdia, destruo a beleza das virgens e apago o coração dos homens. E depois acrescenta: Minha estrela é a constelação da Ursa Maior. Obedeço unicamente a Rafael e ao fumo do fígado e da vesícula do peixe catfish, que se queima sobre cinzas. Essa última parte não é acidental. É exatamente o remédio que o anjo Rafael dá a Tobias para expulsá-lo. Tobias, o filho de um homem justo chamado Tobit, empreende uma viagem para Ecbátana, sem saber que seu destino é Sara. Acompanha-o um homem que não reconhece como anjo, Rafael, disfarçado de viajante humano sob o nome de Azarias. Durante a viagem, Tobias pesca um peixe enorme no rio Tigre. Rafael dá-lhe instruções precisas: guarda o coração, o fígado e a vesícula. Quando Tobias pergunta para que servem, Rafael explica: o coração e o fígado, se queimarem diante de um homem ou de uma mulher que seja atormentado por um demônio, a pessoa ficará livre para sempre. Na noite de núpcias com Sara, Tobias segue as instruções. Queima os órgãos do peixe sobre brasas no aposento nupcial. O fumo enche o quarto. O que se segue é um dos versículos mais estranhos do cânone deuterocanônico. O demônio, ao sentir o cheiro, fugiu para o extremo superior do Egito, e Rafael prendeu-o ali. Asmodeu não foi destruído. Foi amarrado e exilado geograficamente, como se os demônios tivessem jurisdições territoriais que podem ser violadas, mas não eliminadas.
A tradição rabínica medieval desenvolveu a figura de Asmodeu com uma profundidade que vai muito além de Tobias. No Talmud de Babilônia, Asmodeu aparece numa história que desafia completamente a imagem de demônio unidimensional. Salomão captura-o para que ajude na construção do templo, porque o templo não podia ser construído com ferramentas de ferro, e Asmodeu conhecia a localização do chamir, um verme ou pedra com poder para cortar rocha sem metal. Durante o seu cativeiro, Asmodeu comporta-se de forma enigmática. Chora ao ver um homem casado, ri ao ver um adivinho, chora ao ver um casamento. Quando Salomão lhe pergunta por quê, responde que o homem casado morrerá em 3 dias, que o adivinho não conhece o tesouro enterrado sob os seus pés e que a noiva já é sua. Há um momento específico onde Asmodeu pergunta a Salomão se pode ver o seu anel mágico, o selo com o nome de Deus que lhe dava poder sobre os demônios. Salomão, num momento de soberba, passa-lhe. Asmodeu lança-o ao mar, atira Salomão a 400 léguas de distância e usurpa o seu trono durante anos. O rei mais sábio de Israel foi derrotado não por força bruta, mas porque subestimou o demônio que tinha acorrentado. Por que Asmodeu continua a ser relevante? De todos os demônios nesta lista, Asmodeu é o que opera no território mais humano. O desejo, os ciúmes, a intimidade quebrada. Não precisa de possuir corpos nem de desencadear pragas. Trabalha com o que já está dentro das pessoas. Os pais da igreja que comentaram Tobias, Orígenes, Agostinho, Jerônimo, concordavam numa coisa. Asmodeu representa a corrupção do amor ordenado. Não destrói o casamento de fora com violência óbvia. Apodrece-o por dentro com obsessão e desconfiança. Essa é a razão pela qual 7 homens morreram sem que Sara fizesse nada de errado. A vítima nem sempre é quem o demônio odeia. Às vezes é quem o demônio quer. Até agora estudamos demônios em textos antigos, em tradições rabínicas e em livros que muitas Bíblias não incluem. Mas o próximo tema ocorreu em público, com testemunhas, registrado por 4 autores diferentes. Jesus encontrou-se com demônios cara a cara, e o que disseram durante esses encontros revela mais sobre a sua natureza do que qualquer texto apocalíptico. Por que os demônios reconheceram Jesus antes dos seus próprios discípulos? Os evangelhos registram pelo menos 7 exorcismos diferentes, realizados por Jesus. Mas há algo que quase ninguém nota quando os lê em sequência. Cada encontro é diferente. Diferente método, diferente demônio, diferente reação. Não há uma fórmula repetida. Não há um ritual padrão. O que se repete, em cada caso, sem exceção, é que o demônio fala primeiro. Marcos 1, 21. Descreve um sábado comum na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está ensinando. A audiência está impressionada com a sua autoridade. E então, de algum lugar entre a congregação, uma voz interrompe. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. 3 detalhes nessa única frase merecem atenção. Primeiro, o demônio usa o plural. Que temos nós contigo? Mas habita um só homem, entidade múltipla num corpo singular, tal como veremos em Legião. Segundo,
Reconhece a identidade de Jesus com uma precisão que nenhum discípulo tinha verbalizado ainda no relato de Marcos. Pedro não confessaria: "Tu és o Cristo", até ao capítulo 8. O demônio sabia-o desde o capítulo 1. Terceiro, pergunta se Jesus veio destruí-los. Não expulsá-los, não castigá-los, destruí-los, como se existisse um protocolo que Jesus estava violando ao agir antes do tempo. A resposta de Jesus é brevíssima: "Cala-te e sai dele." Sem oração elaborada, sem ritual, uma ordem. Mateus 15 registra algo que não encaixa em nenhuma expectativa religiosa do primeiro século. Uma mulher gentia, não judia, sem acesso ao pacto, sem credenciais religiosas, roga a Jesus que liberte a sua filha de um demônio. Jesus inicialmente não responde. Os discípulos pedem que a mande embora. Jesus diz que foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. A mulher ajoelha-se: "Senhor, socorre-me." O que se segue é um dos intercâmbios mais tensos dos evangelhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher não recua. "Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores." Jesus responde: "Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres." E nesse momento, à distância, sem estar presente, sem ver a menina, sem pronunciar qualquer ordem direta ao demônio, a filha fica livre. Esse exorcismo não tem paralelo em nenhum texto religioso contemporâneo. Nenhum exorcista judeu do primeiro século operava à distância. A implicação é direta. A autoridade de Jesus sobre os demônios não dependia de proximidade física. Há um padrão que percorre todos os exorcismos nos evangelhos e que é teologicamente incômodo. Os demônios tinham informação que os discípulos não tinham. Sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Marcos 3,11 registra-o como comportamento repetido. Os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Sabiam que existia um juízo futuro para eles. Mateus 8:29. "Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Sabiam que Jesus tinha autoridade sobre o seu destino final. Tiago 2:19 resume-o com uma frase que deveria gerar mais conversa do que gera: "Os demônios creem e tremem. Não negam, não duvidam, creem com mais certeza do que muitos humanos, e isso os aterroriza." Aqui quero fazer uma pausa e fazer-te uma pergunta direta. E quero que a respondas nos comentários, porque isto gera debate cada vez que se levanta. Se os demônios reconheceram Jesus como o Filho de Deus antes dos seus próprios discípulos, antes dos sacerdotes, antes dos fariseus que estudavam as Escrituras de cor, significa isso que os demônios têm acesso a uma dimensão da realidade espiritual que os humanos simplesmente não conseguem ver? São testemunhas involuntárias de uma verdade que não podem negar mesmo que quisessem? Ou há algo mais sombrio por trás desse reconhecimento? Uma agenda que os evangelhos não explicam completamente? Deixa a tua resposta embaixo. Não há resposta correta. Há perspectivas. E as melhores conversas neste canal acontecem sempre nos comentários. O que mais desafia a imagem popular de Jesus como exorcista é a variedade dos seus métodos. Em Cafarnaum,
uma ordem verbal direta, com a filha Ciro-Fenícia, autorização remota, baseada na fé da mãe, com o menino epiléptico de Mateus 17, repreensão direta depois de os discípulos terem falhado, com Maria Madalena. O texto apenas diz que Jesus expulsou 7 demônios, sem diálogo, sem drama registrado. Essa inconsistência metodológica tem uma implicação que os teólogos debatem até hoje. Se houvesse um ritual específico que funcionasse, Jesus tê-lo-ia usado sempre. O fato de não o ter feito sugere que a autoridade não residia na técnica, mas na identidade de quem ordenava. Nenhum evangelho registra Jesus pedindo o nome de um demônio, exceto num caso. Um único caso onde fez essa pergunta. E a resposta que recebeu mudou para sempre a compreensão do que pode habitar um único corpo humano. Esse caso merece a sua própria análise completa. Jesus perguntou o seu nome a um único demônio em todos os evangelhos. A resposta foi: Legião, porque somos muitos. Uma legião romana tinha entre 4.000 e 6.000 soldados. O que aconteceu depois, os porcos, o precipício, o mar, é a cena de exorcismo mais violenta de todo o Novo Testamento. Quantas entidades pode conter um único corpo humano? E o que é que isso faz à mente de quem as carrega? Marcos 5 começa com uma imagem que nenhum leitor antigo gostaria de encontrar na vida real. Jesus acaba de atravessar o mar da Galileia de barco. Chega à região dos Gadarenos, território gentio, a leste do mar, fora da jurisdição religiosa judaica. E antes que se possa afastar da margem, dos sepulcros próximos, sai a correr um homem. Não caminha, corre. O texto descreve a sua condição com uma precisão clínica que é perturbadora. Vivia entre os mortos, ninguém o podia prender, nem com cadeias. Tinha-as quebrado todas. Cortava-se com pedras constantemente e gritava dia e noite sem parar. A comunidade local tinha tentado controlá-lo repetidamente. Cadeias nos pulsos, grilhões nos pés, tudo quebrado, tudo inútil. Este homem levava anos vivendo em túmulos, sem roupa, sem controle sobre o seu próprio corpo, num cemitério pagão nos arredores de uma cidade que tinha abandonado qualquer esperança de o ajudar. O que acontece quando este homem vê Jesus de longe desafia qualquer explicação psicológica simples. Corre para ele, prostra-se, e de dentro uma voz grita: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Duas coisas imediatamente estranhas. Primeira, o ser que fala reconhece Jesus com o título mais elevado possível, Filho do Deus Altíssimo. Não um título judeu comum. Elion, o Altíssimo, era o nome usado especificamente em contextos cósmicos e universais. O demônio não está usando terminologia local, está usando terminologia que transcende fronteiras religiosas. Segunda, conjura Jesus por Deus para que não o atormente. Um demônio invocando o nome de Deus como proteção contra o próprio Filho de Deus. A farsa é tão densa que Marcos simplesmente a registra sem comentário. Jesus faz algo que não fez em nenhum outro exorcismo registrado. Pergunta o nome.
Como te chamas? A resposta chega imediata. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião. Romana era a unidade militar maior do exército imperial. No tempo de Jesus, uma legião padrão continha entre 4.000 e 206.000 soldados de infantaria, mais cavalaria e tropas auxiliares. Era o símbolo mais reconhecível de poder absoluto e ocupação estrangeira para qualquer judeu do primeiro século. Dizer somos legião em território ocupado por Roma não era apenas uma descrição numérica. Era uma declaração de poder, de organização militar e de submissão total de quem os carregava. O homem não tinha nome próprio naquele momento, apenas o nome do que o habitava. O que se segue é o único trecho nos evangelhos onde os demônios negociam com Jesus e onde Jesus aparentemente aceita termos. Marcos registra que os demônios lhe rogavam muito que não os enviasse para fora daquela região. Lucas acrescenta o detalhe específico. Rogavam que não os enviasse para o abismo, usando a palavra grega abissos, o mesmo termo de Apocalipse para a prisão dos demônios acorrentados. Isso revela duas coisas simultaneamente. Primeiro, os demônios conhecem o seu destino final e temem-no ativamente. O abismo não é uma metáfora para eles, é uma ameaça concreta e imediata. Segundo, têm preferência por habitar em lugares geográficos específicos, não querem abandonar aquela região. A territorialidade demoníaca que vimos com Asmodeu aparece aqui de novo, desta vez confirmada pelos próprios demônios em conversa direta com Jesus. Perto estava uma manada de porcos. 2.000, segundo Marcos, o único evangelho que dá o número exato. Os demônios pedem para entrar neles. Jesus permite com uma única palavra: ide. O que acontece nos segundos seguintes é a cena mais violenta de qualquer exorcismo no Novo Testamento. 2.000 porcos entram em pânico coletivo simultâneo. Lançam-se pelo precipício em direção ao mar e afogam-se. Todos, ao mesmo tempo. Os pastores fogem para a cidade. As pessoas saem para ver. Encontram o homem sentado, vestido, em seu perfeito juízo. E o texto diz algo que parece contraditório. Tiveram medo. Não celebraram, não adoraram, tiveram medo e pediram a Jesus que se retirasse da sua região. A perda econômica era devastadora. 2.000 porcos representavam o sustento de famílias inteiras. Mas há algo mais nesse medo que vai além do dinheiro. Ver um homem completamente restaurado, de uma condição que tinham aceitado como permanente, era mais perturbador do que a própria condição. O caos conhecido é menos aterrador do que o poder desconhecido. O que aconteceu com Legião? O mar da Galileia engoliu 2.000 porcos. Mas os demônios não morrem com os corpos que habitam. Isso fica estabelecido implicitamente em todo o relato demoníaco bíblico. Legião pediu para não ser enviado para o abismo. Jesus não os enviou para o abismo. Enviou-os para os porcos. Os porcos morreram. Para onde foram depois? O texto não o diz. Marcos fecha a cena com o homem restaurado e Jesus embarcando de volta. Nenhum evangelho oferece resolução sobre o destino final de Legião.
essa omissão não parece acidental. Parece parte de um padrão deliberado na narrativa bíblica. Os demônios são confrontados, deslocados, limitados. Mas a sua eliminação definitiva fica reservada para um evento ainda futuro. Se uma única pessoa pode carregar simultaneamente uma legião de entidades, milhares de vontades diferentes operando dentro de um corpo humano, então a possessão demoníaca bíblica não é uma condição binária de sim ou não. É um espectro. E isso abre uma pergunta que a teologia cristã tem evitado sistematicamente. Se legião representa o extremo máximo dessa escala, o que há nos níveis intermediários? Que grau de influência demoníaca pode existir numa pessoa sem que ninguém, incluindo a própria pessoa, o note? Os evangelhos não respondem a essa pergunta. Mas o próximo tema revela que os demônios não operam apenas dentro de indivíduos. Operam dentro de nações inteiras. Há um versículo em Deuteronômio que os teólogos chamam de um dos mais explosivos do Antigo Testamento e que a maioria das traduções modernas suavizou deliberadamente. Diz que quando Deus dividiu as nações, atribuiu a cada uma um ser sobrenatural para governá-la. Não um anjo da guarda, um governante com autoridade real. O que aconteceu quando esses governantes decidiram não prestar contas? Deuteronômio 32, 8 é um versículo que a maioria dos crentes nunca leu na sua forma original. As traduções modernas mais comuns dizem algo assim: quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos de Adão uns dos outros, fixou os limites dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Soa administrativo, geográfico, sem maior drama. Mas os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran em 1947 e considerados os textos hebraicos mais antigos que existem, dizem algo radicalmente diferente nesse versículo. Conforme o número dos filhos de Deus. Não os filhos de Israel, os filhos de Deus, os mesmos Beni Elohim do Gênesis, os mesmos seres celestiais do conselho divino. Essa diferença de 3 palavras muda completamente o significado do versículo e abre uma das janelas mais perturbadoras de toda a teologia bíblica. O conceito de um conselho celestial não é uma importação pagã na Bíblia. É um elemento nativo que aparece repetidamente nos textos hebraicos originais. O Salmo 82 começa com uma imagem que em português soa estranha, mas em hebraico era perfeitamente clara. Deus preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele julga. A palavra hebraica ali é Elohim, a mesma usada para o próprio Deus. E nesse salmo, Deus está julgando outros Elohim por corrupção específica. Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Estes seres tinham responsabilidades atribuídas. Estavam falhando em cumpri-las. E Deus estava chamando-os para prestar contas. O teólogo Michael Heiser, especialista em línguas semíticas antigas, dedicou 2 décadas a documentar este padrão nos textos hebraicos. A sua conclusão era direta. A Bíblia apresenta um governo cósmico multinível,
onde seres sobrenaturais exercem autoridade real sobre territórios humanos, e onde essa autoridade pode corromper-se. O livro de Daniel oferece o caso mais concreto desta estrutura em funcionamento, e falo através de uma conversa que acontece enquanto Daniel jejua e ora durante 21 dias. No final do jejum, um ser celestial aparece-lhe e diz-lhe algo que deveria estar em todos os estudos de demonologia. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Um ser sobrenatural, identificado depois como Miguel, teve de intervir para que o mensageiro pudesse chegar até Daniel. O que estava bloqueando a resposta à oração não era a falta de fé de Daniel, nem um problema com Deus. Era uma entidade com jurisdição sobre a Pérsia que literalmente interceptou um anjo mensageiro durante 3 semanas. O mesmo trecho menciona que depois viria o príncipe da Grécia, 2 impérios mundiais, 2 príncipes sobrenaturais diferentes, cada um com território definido e vontade própria. Como se corromperam? O Salmo 82 dá a sentença, mas não o processo completo. No entanto, combinando Deuteronômio 32, Daniel 10 e o Salmo 82 com a literatura do Segundo Templo, os estudiosos reconstroem o padrão com bastante coerência. Estes seres receberam autoridade legítima sobre as nações depois da Torre de Babel, o evento onde Deus dispersou a humanidade e, segundo Deuteronômio 32, atribuiu governadores sobrenaturais a cada grupo resultante. Israel ficou como herança direta de Deus, sem intermediário sobrenatural. As outras nações ficaram sob estes Bene Elohim. O problema começou quando estes governantes deixaram de administrar em nome de Deus e começaram a administrar em nome próprio. Aceitaram a adoração das nações que governavam, permitiram injustiça, desviaram os povos para práticas que consolidavam o seu próprio poder. Paulo, em Efésios 6:12, descreve-o com terminologia que reflete exatamente esta hierarquia. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados, potestades, governadores é vocabulário administrativo, não poético. Há uma frase em 1 Coríntios 10:20 que liga todo este sistema com a vida cotidiana do mundo antigo. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Paulo não está dizendo que os ídolos são simples figuras de madeira sem significado. Está dizendo que por trás de cada sistema de adoração pagã, há uma entidade real recebendo esse culto. Cada templo a Zeus, a Baal, a Moloque, a Ártemis, não era adoração vazia dirigida ao nada. Era nutrição espiritual dirigida a seres com nomes, territórios e apetites específicos. O arqueólogo e teólogo John Walton documentou extensivamente como no mundo antigo,
Os templos não eram simplesmente lugares de reunião. Eram considerados residências literais das divindades. Quando Israel destruía os templos de Canaã, não estava fazendo vandalismo religioso. Estava despejando residências de entidades que considerava usurpadoras de território que não lhes pertencia. O salmo termina com Deus pronunciando uma sentença sobre estes seres corrompidos, que é extraordinária. Como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Seres que foram criados como imortais serão tratados como mortais. A sua corrupção não os destrói imediatamente, mas estabelece um ponto final para a sua autoridade. O último versículo do Salmo é uma oração. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu herdarás todas as nações. É o pedido para que Deus substitua diretamente os governadores que falharam, que nenhuma nação fique sob autoridade delegada corrupta, mas sim sob governo direto divino. Isso, na narrativa bíblica completa, é exatamente o que o reino prometido representa. Os demônios governam nações. Mas há algo ainda mais próximo e inquietante. Há registros bíblicos de demônios habitando animais, objetos de culto e territórios físicos específicos. Não como metáfora, como presença documentada. Pode um lugar geográfico estar literalmente habitado por uma entidade maligna? O que faz com que certos locais gerem horror instintivo em quem os visita? A Bíblia tem uma resposta, e é mais específica do que qualquer um esperaria. A resposta curta é sim. E a Bíblia documenta-o em 3 categorias diferentes. O caso mais antigo está no próprio Gênesis. A serpente do Éden não era simplesmente um réptil inteligente com opiniões teológicas. Era um veículo. Apocalipse 12, 9 confirma-o retroativamente quando chama Satanás de a antiga serpente. O animal foi usado como instrumento de comunicação e engano por uma entidade que precisava de uma forma física para interagir com Eva. O caso de Legião e os porcos acrescenta outra dimensão. Quando 2.000 porcos se lançam coletivamente por um precipício no instante em que recebem os demônios. O texto sugere que a presença demoníaca dentro de um animal gera um conflito tão violento que o animal procura a sua própria destruição. Isso levanta uma questão que os teólogos medievais debateram extensamente. Podem os demônios habitar animais de forma prolongada, ou o corpo animal é demasiado instável para o sustentar? A evidência bíblica aponta para o segundo caso. Os animais parecem ser veículos temporários, não residências permanentes. O que os demônios procuram consistentemente, como o próprio Jesus apontou em Mateus 12, 43, é um corpo humano. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. O Antigo Testamento é extraordinariamente específico sobre objetos que funcionavam como pontos de contato demoníaco. Deuteronômio 7, 26 ordena a Israel que não leve ídolos para as suas casas, usando uma palavra hebraica específica. Sherem, objeto consagrado à destruição, anátema. Não porque a madeira ou a pedra tenham poder próprio,
mas porque o objeto tinha sido dedicado ritualmente a uma entidade que agora tinha ligação com ele. O caso mais dramático está em Josué 7. Acã pegou uma capa babilônica, prata e ouro de Jericó, depois de Deus ter ordenado não pegarem nada. O resultado foi a derrota militar de Israel em Ai e a morte de 36 soldados. Um objeto guardado numa tenda afetou o destino de todo um exército. Paulo, em 1 Coríntios 10, avisa especificamente contra comer alimentos sacrificados a ídolos, não porque o alimento mude fisicamente, mas porque participar nesse sistema de adoração estabelece uma ligação com a entidade que o recebeu. Aqui é onde o texto bíblico se torna mais específico e mais inquietante. Apocalipse 2:13 contém uma frase que Jesus dirige à igreja de Pérgamo. Bem sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Não uma metáfora sobre a maldade geral, uma direção geográfica. Pérgamo, cidade no que hoje é a Turquia Ocidental, era sede do primeiro templo imperial romano na Ásia, do altar de Zeus e do centro de culto a Esculápio. Jesus identificou essa cidade específica como residência ativa do adversário. Isaías 34, o mesmo trecho onde aparece Lilith, descreve a terra de Edom, depois do seu juízo, como um lugar onde habitarão permanentemente criaturas do deserto, chacais, corujas e Lilith, como se a desolação física e a presença de entidades sombrias fossem condições que se atraem mutuamente. Os lugares de sacrifício massivo, de idolatria prolongada, de injustiça sistemática, a Bíblia trata-os consistentemente como territórios com história espiritual acumulada, não neutros, marcados. Vimos demônios em corpos, em objetos, em cidades inteiras. Mas há uma entidade que não habita nada disso. Habita o fundo do abismo. E segundo o Apocalipse, o próprio Deus tem a chave da sua cela. O mais perturbador não é o que ele fez, é o que fará quando o soltarem. A maioria dos demônios nesta lista atua em segredo. Infiltram-se, corrompem, sussurram. Abaddon não sussurra. Abaddon destrói em massa. E o seu momento ainda não chegou. Abaddon em hebraico significa literalmente destruição ou lugar de perdição. No Antigo Testamento aparece 5 vezes, sempre como descrição de um lugar, o reino dos mortos no seu nível mais profundo. Jó 26, 6, Provérbios 15, 11, Salmo 88, 11. Todos o usam como sinônimo do abismo mais sombrio do Seol. Mas no Apocalipse 9:11, algo muda radicalmente. Abaddon deixa de ser um lugar e torna-se uma pessoa. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Mesmo ser, 2 línguas, um só significado, o destruidor. Apocalipse 9 descreve a abertura do poço do abismo, com uma imagem que mistura o apocalíptico com o quase cinematográfico. Um anjo desce do céu com a chave do abismo, abre-o, sai fumo como de uma fornalha gigante que escurece o sol. E do fumo emergem gafanhotos, mas não gafanhotos comuns.
O texto descreve-os com detalhe perturbador. Rostos humanos, cabelos como os das mulheres, dentes como os de leão, couraças de ferro, caudas com ferrões como os de escorpião, coroas de ouro. A sua missão é específica e limitada. Não podem danificar a vegetação nem matar humanos. Apenas podem atormentar durante 5 meses quem não tiver o selo de Deus. A dor que infligem é comparável a uma picada de escorpião, não letal, mas tão insuportável que os afetados procurarão a morte sem a encontrar. Abaddon governa-os a todos. Anjo caído ou executor divino? Aqui está a questão que divide os teólogos. Abaddon é um demônio inimigo de Deus, ou é um agente divino de juízo? O texto do Apocalipse não o apresenta como um rebelde agindo contra a vontade de Deus. É libertado por um anjo com uma chave que, segundo o Apocalipse 1:18, o próprio Jesus possui. A sua destruição acontece dentro do plano dos selos e das trombetas, não fora dele. Alguns teólogos, incluindo G.K. Beale, no seu comentário sobre o Apocalipse, argumentam que Abaddon é um executor do juízo divino. Um ser de destruição que Deus mantém acorrentado, precisamente porque a sua função é tão radical que só pode ser usada no momento exato do juízo final. Outros insistem que é o anjo caído mais perigoso do sistema bíblico, mantido confinado, não como ferramenta, mas como prisioneiro, cuja libertação temporária faz parte de um plano que transcende a sua própria vontade. O que ambas as posturas partilham? Abaddon é real, o seu poder é massivo e a sua história ainda não terminou. Conhecemos os mais poderosos, os mais antigos e os mais perigosos. Mas todos têm algo em comum. Sabem o que os espera e temem-no. A Bíblia descreve esse destino com uma especificidade que poucas vezes é pregada do púlpito. Não é o inferno da imaginação popular. É algo muito mais definitivo e mais estranho. Quando os demônios encontraram Jesus em Gadara, não pediram misericórdia. Pediram para não serem enviados para o abismo ainda. Essa palavra muda tudo. Não negaram o seu destino. Apenas negociaram o calendário. A imaginação popular coloca todos os demônios no inferno, operando livremente. Mas a Bíblia descreve um sistema de confinamento em 3 fases completamente diferentes. A primeira fase já ocorreu. Judas 1:6 descreve anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Linguagem que a maioria dos estudiosos liga ao evento do Gênesis 6, e que agora estão reservados em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Acorrentados, inativos, esperando. Pedro confirma na sua segunda carta que estes estão confinados no Tártaro, usando a palavra grega específica para o nível mais profundo do submundo, mais profundo que o Hades comum. A segunda fase é o presente. Outros demônios operam livremente no mundo, os príncipes das nações, legião antes da sua expulsão, os espíritos que os evangelhos mostram ativos em corpos humanos. Esta liberdade não é permanente nem ilimitada. É temporária e supervisionada dentro de um quadro que o livro de Jó estabelece com clareza desde o início. A terceira fase é futura. Apocalipse 20:10
descreve o destino final com uma frase sem ambiguidade. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Não aniquilação, tormento eterno consciente. Jesus mesmo, no juízo das nações, descreve o fogo eterno com um detalhe que poucas vezes é citado completo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para eles, não preparado originalmente para humanos, mas sim para os anjos caídos, com humanos acrescentados como consequência das suas próprias decisões. Essa distinção importa, porque revela que o lago de fogo não é o reino de Satanás onde ele governa. É a sua cela final, o lugar onde a sua autoridade termina completamente e para sempre. Por que tremem? Tiago 2:19 diz que os demônios creem e tremem. Agora sabemos exatamente por quê. Não temem o presente, conhecem o futuro com certeza absoluta. E esse conhecimento paralisa-os cada vez que se encontram diante de alguém que representa esse juízo. Cada exorcismo nos evangelhos era uma antecipação, uma demonstração do que vem aí. Tudo o que vimos até aqui está no cânone. Mas há textos que os concílios do século IV decidiram não incluir, e nesses textos os demônios têm nomes, histórias e poderes que a Bíblia oficial mal sugere. Por que foram excluídos? O que diz o livro de Enoque, que era demasiado incômodo para ser deixado lá dentro? O cânone bíblico que a maioria conhece foi fixado no século IV por concílios de bispos que tomaram decisões editoriais com consequências enormes. Nem todos os textos que circulavam nas comunidades judaicas e cristãs primitivas entraram. Alguns ficaram de fora por razões teológicas legítimas. Outros, segundo vários historiadores, ficaram de fora porque o que descreviam era demasiado específico, demasiado detalhado e demasiado difícil de controlar doutrinariamente. Os demônios são o tema onde essa diferença mais se nota. Enoque foi citado diretamente por Judas no Novo Testamento. Pedro parece referenciá-lo. Vários pais da igreja primitiva, Tertuliano, Ireneu, Clemente de Alexandria, consideravam-no escritura autoritativa. E, no entanto, não entrou no cânone. O que Enoque descreve com uma precisão que incomoda é a estrutura completa da rebelião angelical. 200 anjos liderados por Semiasa e 18 comandantes com nomes individuais, cada um responsável por ensinar aos humanos conhecimentos específicos que Deus não tinha autorizado. Azazel ensinou metalurgia para fabricar armas e cosméticos para seduzir. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os signos das estrelas. Sariel ensinou o curso da lua. Cada conhecimento proibido tem um anjo responsável. Cada corrupção cultural tem uma assinatura. O que Enoque levanta é perturbador. A maldade humana não surgiu espontaneamente. Foi ensinada sistematicamente por entidades que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Este texto descreve como Salomão convocou e catalogou demônios durante a construção do templo.
Cada demônio interrogado revelou o seu nome, a sua função específica e a sua fraqueza. Ornias atacava corpos no signo de Aquário. Asmodeu destruía casamentos. Tefras causava febres ao amanhecer. Obizolth estrangulava recém-nascidos. Enépsigos tomava a forma de mulher para enganar homens em sonhos. O texto funciona como um diretório operacional de entidades com especialidades concretas. Não demônios genéricos de maldade abstrata, executores especializados com métodos documentados. A igreja primitiva conhecia-o. Decidiu não canonizá-lo. Oficialmente porque a sua origem era incerta. Extraoficialmente porque um catálogo detalhado de fraquezas demoníacas nas mãos do público geral era considerado mais perigoso do que útil. A demonologia que a Bíblia oficial apresenta é real, mas incompleta, como um mapa com territórios marcados, mas sem topografia detalhada. Os textos apócrifos preenchem essa topografia e fazem-no com uma coerência interna que sugere que não foram inventados independentemente. Refletem uma tradição oral contínua que as comunidades antigas preservaram com cuidado e que os concílios do século IV decidiram não amplificar. Teriam eles razão nessa decisão? Possivelmente. Perdemos informação valiosa no processo? Sem dúvida. Ei, em tempos sagrados não fazemos isto por obrigação. Fazemo-lo porque acreditamos genuinamente que estas conversas importam. E depois de 13 temas, 13 entidades, 13 histórias que a maioria nunca ouviu num sermão, temos de te perguntar algo diretamente. Se os anjos caídos realmente ensinaram à humanidade metalurgia, astrologia e sedução. Se o conhecimento proibido não foi descoberto, mas sim entregue deliberadamente, o que é que isso diz sobre o estado atual do mundo? Quanto do que consideramos progresso humano tem uma assinatura que não é humana? Escreve nos comentários, sem filtro. Queremos ler exatamente o que estás a pensar agora mesmo. E uma última coisa. Se chegaste até aqui, diz-nos a que horas terminaste o vídeo. Não importa se são 2 da manhã, especialmente se forem 2 da manhã. Isso diz-nos tudo o que precisamos de saber sobre que tipo de pessoas nos leem. E orgulha-nos profundamente. Se este vídeo mexeu com algo em ti, uma pergunta, uma dúvida, uma certeza que não tinhas antes, então fizemos exatamente o que viemos fazer. Subscreve Tempos Sagrados. Se queres continuar a explorar o que os textos sagrados realmente dizem, sem filtros, sem versões suavizadas, sem respostas fáceis para perguntas difíceis, ativa o sino. Cada vídeo que publicamos é uma conversa que vale a pena ter. Vemo-nos no próximo, que não será menos incômodo do que este.